Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Yoga Studio Sudarshana. Eu sou a Andrea Lucas e hoje a gente vai ter aquela aula maravilhosa de sempre com o professor Osnir Koginota. Deixa eu receber aqui as pessoas. Não tão pontual hoje, tivemos um pequeno atraso, mas fica esperto porque toda primeira sexta-feira do mês a gente tem aqui uma live com o professor Osnir. Na segunda sexta-feira do mês, a gente tem uma live com a professora Luciana Kimi para falar sobre o Ayurveda. Então, já fica preparado, porque na sexta-feira que vem tem mais estudo aí pela frente para a gente poder desfrutar, aprender cada vez mais. Enquanto todo mundo está chegando, vou passar para vocês a agenda aqui do estúdio. Lembrando que o estúdio fica aqui em Santo André, no ABC Paulista. Somos uma escola de yoga e fervorosos estudantes da tradição védica. Temos aulas com o professor Osnir, com o professor Guilherme sobre o Vedanta. Temos aulas práticas de Hatha Yoga comigo, com o Henrique, com o professor Osnir. Temos vários workshops durante o ano todo e agosto chegou, né? Chegando. Bom, vamos nós. Amanhã, sábado, das 14 às 18, nós vamos ter um intensivo de yoga com o professor Osnir e vamos falar sobre as linhas do Hatha Yoga. São várias linhas, você que às vezes se confunde, acha que yoga é tudo igual, não é tudo igual, tá bom? Existem várias tendências. No domingo de manhã, a gente faz aqui um laboratório de asanas e no domingo à tarde a gente vai ter uma parte de anatomia do quadril e da pelvis, tudo com o professor Osnir. Este mês é o mês do professor Osnir aqui no nosso estúdio, graças a Deus. Isso, né, esse intensivo, ele acontece de forma híbrida, pessoal. Você pode estar em qualquer lugar do Brasil, do mundo que você consegue participar e também aqui presencialmente. Ele acontece de forma híbrida, como muitos dos nossos estudos aqui. Dia 9, a gente vai ter um workshop de pranayama com o professor Osnir, para você começar a entender um pouco mais essa diferença entre exercício respiratório e pranayama. Lembrando que o pranayama é que faz a gente entrar nesse yoga interno, então é um tema muito importante, da qual a gente deve dar maior atenção. Dia 15, 16 e 17, iniciação em Kriya Yoga. A gente tem no dia 15 uma palestra aberta, gratuita, que acontece pela plataforma Zoom. E se você tiver interesse de participar só da palestra, para você começar a entender o que é a Kriya Yoga, entre em contato com a gente aqui no estúdio, que coloca nos comentários quando a gente publicar esse vídeo, que a gente também pode entrar em contato com você, tá bom? No sábado acontece a iniciação propriamente dita e depois no domingo a gente tem a revisão, onde todos os Kriyabans podem participar, mesmo que não estejam se iniciando nesse dia 15, 16 e 17, tá bom? Dia 17, domingo, presencialmente, o Estúdio Sudarshana vai receber um trabalho independente da Nicole, da Terraria Raízes Ancestrais. E ela vai dar um workshop de incensaria artesanal. Já é o segundo mês que ela faz esse trabalho aqui, foi muito bem recebido. E aí, o nosso queridinho, dia 29, 30 e 31 de agosto, no final desse mês, nós vamos ter um retiro em Campos do Jordão, lá na Aldeia Olum. Aldeia do Olum, com o professor Osnir, e a gente vai fazer uma vivência em Ashara, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui na nossa live, só esperando o professor chegar. E cadê o professor?
E aí, a gente tem setembro, né? Setembro, ó, muitas coisas, muitas coisas. A gente tem live de novo com o professor Osnir e com a Luciana Kimi, que é a nossa professora de Ayurveda aqui no estúdio. A gente tem o intensivo em yoga de novo, que você pode participar. Mensal, lembra, pessoal? Oi? O intensivo é mensal. Todo mês, todo primeiro final de semana do mês, a gente tem esse intensivo aqui com o professor. O professor precisa só pedir para entrar. Ele apenas acenou aqui, não apareceu o pedido, professor. Vou mandar o convite. A Gabi vai mandar um convite. Boa noite, Regis. Então, eu estava falando de setembro, né? A gente vai ter também um intensivo, vai ter uma parte de anatomia da coluna torácica, a gente vai ter também uma experiência na cozinha com a Luciana Kimi, a gente vai ter um curso de massagem com o professor Osnir, mentoria comigo, Relax Day com a Divina Floresta, mas tudo isso em setembro. Olá, professor, boa noite. Boa noite. Tudo tranquilo? Tudo. Confesso que estava com soninho, mas agora acordei de tanto que eu falei aqui. Que bom, né? Muito bom. A galera já está chegando. Andrei, olha, o Andrei tá aí. Boa noite, Andrei. Se é o Andrei que eu estou pensando, boa noite. Passei todos os recados para o pessoal. Avisei que a gente vai ter o workshop de pranayama. Avisei que a gente vai ter iniciação em cria. E avisei que a gente vai ter o retiro no final do mês, né? Então eu já vou até adiantando aí para o pessoal que a gente vai seguir num tema, mas se você tiver alguma pergunta sobre os workshops que vão acontecer, né? Alguma pergunta que seja referente aos temas desse mês aí, da Cria Yoga também, você pode entrar para conversar com a gente e lembrando sempre que o seu comentário sempre ajuda a tornar a nossa aula, a nossa live mais dinâmica, mais fluida, para atender todas as suas dúvidas. Sem dúvida. Sem dúvida. Começamos então, professor? Começamos então. Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidhyakena Yopakarotam Pravaran Muninam Patanjali Pranjaliranatosmi Avaho Purushakaram Shankachakra Siddharinam Sahasrashirasam Shvetam Pranamami Patanjalim Pranamami Patanjalim Pranamami Patanjalim Om Shanti 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 Om. Muito bom, professor. Professor, o nosso tema, né, é sobre um pouco para falar sobre o retiro, a dinâmica do retiro, e o tema do nosso retiro é vivência em ashram. Então, a gente, para começar, eu queria que você perguntar, né, o que seria um ashram, professor? Para a gente já dar uma introduzida em como vai ser essa experiência dentro do retiro. Então, um ashram, né, é um lugar onde as pessoas
convivem, né, com um professor e que nesse local existem várias, como é que eu posso colocar? Várias disciplinas, né? Várias coisas que você deve, deve fazer. Porque tanto para o Ayurveda quanto para o Yoga, a nossa saúde, tanto física e mental, elas dependem de uma rotina saudável, né? Então, assim, para o Ayurveda, você tem uma série de coisas que você tem que fazer a partir do momento que você acorda, né? Fazer as suas necessidades, Sua higiene pessoal. sua higiene pessoal, raspar a sua língua, escovar seus dentes, enfim. E para o yoga também, né? Você tem que acordar, você tem que fazer alguma, algum exercício respiratório, algum exercício físico, enfim. Então, tanto para um sistema quanto para o outro, né? Essa rotina, ela é importante. Então, quando as pessoas elas não possuem, né, elas não têm essa rotina, né, na sua vida. O ashram ele proporciona isso, né? Ele proporciona esse entendimento de que eu tenho que ter um horário para levantar, eu tenho alguma coisa para fazer depois que eu levanto. Porque assim, se a gente for olhar de verdade, né, todas as pessoas elas possuem um, uma rotina, mas elas possuem uma rotina para o trabalho. Para a vida mundana, né? Para cumprir. A gente tem realmente, né? Eu estava comentando que para trabalhar a gente levanta cedo, né? Para Né? trabalhar, a gente vai, né? Agora, a gente normalmente, quando é uma coisa que compreende a nossa disciplina, a gente acaba deixando para lá, né? A gente, que aí eu abordei aquele assunto que você coloca sempre na aula sobre a gente não tem escolha, né? Ter muitas escolhas te atrapalham. Então, É, a vivência no ashram ajuda a gente, né, professor? Na ajuda. verdade. Eu lembro que eu tive uma aluna, uma época, né? Eu tinha uma escola e essa aluna, ela comentou, né, comigo, por que você não abre uma turma de domingo de manhã? Aí eu falei, nossa, mas domingo de manhã? Ela falou, você não tem ideia quantas pessoas elas gostariam de fazer alguma coisa e elas não têm tempo durante a semana e também não têm tempo durante o sábado, É verdade. né? Aí eu falei, tá. Nessa época eu morava na escola, né? E aí eu abri a turma, eu falei, bom, se tiver alguém, tem, se não tiver, eu tô aqui, Tô em casa, né? tô em casa. É mais ou menos como eu penso. Exatamente. E aí, assim, aconteceu que a turma bombou, né? E eu lembro que um dia eu estava
eu morava na escola e perto dessa escola tinha uma praça. Aham. E eu costumava ir caminhar na praça e tal. E um dia eu estava voltando, né? E, e essa moça que tinha dado a ideia estava estacionando o carro. Aí ela olhou para mim, eu de guarda-chuva, estava chovendo. Aí ela olhou para mim e falou: onde você foi? Eu disse: eu fui caminhar na praça. Ela disse: mas chovendo? Eu disse: ué, e se eu tivesse que sair para trabalhar? Pois é, eu iria, né? Chovendo, eu também não iria? Por É, que que eu não vou fazer uma coisa que faz bem para mim, né? Só porque está chovendo? Ela olhou e falou: é mesmo, né? é Né? muito bom. Então, assim, ter uma rotina, né? Fazer alguma coisa com uma certa constância é extremamente, desde que não seja algo que te aprisione, Ah, sim, com certeza, né? é algo Mas eu, que é extremamente importante, né? né? Desde que assim adentrei algumas coisas, eu entendi o quanto era difícil adequar, né? Colocar as práticas no seu devido lugar, né? Que nem, por exemplo, quando a gente faz a iniciação em cria, que a gente vai fazer a nossa prática, em que horário colocar, qual rotina seguir, né? E aí é um desafio conseguir fazer, mas eu acho que é desafiador conseguir construir isso, né? Então, ah, as pessoas me perguntam, né? Ah, eu retiro, então a gente vai relaxar, né? Então, assim, calma lá, deixa eu te explicar. A gente vai se retirar do nosso cotidiano, né? E se retirar do nosso cotidiano não é sempre a intenção de ir para um spa e se divertir, né? A gente vai se retirar dessa loucura, desses compromissos que a gente tem para com os outros para firmar esse compromisso conosco, não é isso? É, Sim. porque assim, se a gente for olhar, é isso que a gente faz, né? A gente tem o compromisso com a família, a gente tem compromisso com o trabalho, a gente tem compromisso com a sociedade, e a gente fica aonde, né? Nesse processo todo, né? E até esse compromisso que as pessoas que fazem atividade física em academias, esporte e tal, elas também têm esse compromisso, né? Mas muitas vezes esse compromisso também está atrelado ao outro, né? Esse compromisso que é com você, para você, onde ninguém vai ficar assistindo, né? E os frutos disso que você vai colher Ninguém não vai vão ficar ser. vendo. Então, aí que eu vejo a maior resistência dos estudantes e praticantes, né, de yoga até nesse sentido, porque não é uma coisa que você vai expor, é uma coisa que vai ser uma experiência, né? Você que vai vivenciar isso, né? Pois é, Profe- Hum. pode falar. Não, eu já ia emendar numa pergunta, faz o comentário aí. Não, mas é isso, né? Porque quando você tem todo esse comprometimento com a sua saúde, o seu comprometimento com a sua saúde está muito mais relacionado com o shape que você tem e que todo mundo está vendo, com necessariamente o quanto você tem comprometimento com a sua saúde, né? Então, E ir uma para a academia todo dia não está relacionado diretamente com o quanto você tem de comprometimento com a sua saúde, né? e a gente acaba não incluindo a saúde mental, né?
Ah, sem dúvida. Né? Quando a gente fala de saúde, a gente sempre está atrelando ao corpo físico, a mente também faz parte do corpo, mas a gente está falando mais, ó, daqui para baixo. Sem dúvida. Mas quando a gente começa a entrar no yoga, a gente o buraco é mais embaixo, né? E fazer esse autoestudo, esse mergulho é muito importante. Sem dúvida. Eu ia perguntar para você assim, é, a gente vai fazer uma experiência em ashram, mas assim, duas coisas. Existem vários tipos de ashrams com propostas diferentes, rotinas diferentes, né? E, quer dizer, primeiro, como é um ashram tradicional e se existem vários tipos de ashrams, né? Se a gente encontra isso aqui no Brasil, né? Porque a gente normalmente vê isso mais na Índia, não sei se eu estou falando besteira, mas acho que seria mais comum você ter lá, né, esse conceito. Mas eu não sei necessariamente se todos os ashrams seguem mais ou menos o mesmo padrão, a mesma rotina. Sim, basicamente, eu não posso dizer a mesma rotina, mas todos os ashrams, eles possuem um padrão, né? Ok. Que é você acordar cedo, né? Ir para um determinado, como é que eu posso chamar? Para um determinado ritual, por exemplo, Fazer um puja. fazer uma puja, ou fazer alguma coisa do gênero. Depois da puja, você ir para algum tipo de aula. Depois desse tipo de aula, você vai para um café da manhã. Depois do café da manhã, você volta para algum tipo de aula. Depois dessa aula, você vai para um almoço. Depois você tem um tempo de descanso. E aí você volta para algum tipo de aula. Enfim, mas Aula, 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 né? Então, basicamente, independente do tipo de aula que vai acontecer, um ashram na Índia funciona basicamente dessa forma, né? Você acorda, aí você vai fazer alguma coisa, depois disso você vai para o café da manhã, depois tem mais coisa para fazer, né? Isso vai até um pouco antes, depois do almoço, depois almoça, aí depois você tem um tempinho vago, mas aí depois já tem alguma atividade. Essa atividade vai um pouco antes da janta, depois você tem a janta, aí depois da janta você tem algum tipo de atividade, e aí depois dessa atividade aí você vai dormir, e no outro dia você acorda de manhã cedinho e para seguir o segue mesmo, isso, e assim segue o baile. e assim segue o baile. Porque assim, como eu falei, né, tanto para o Ayurveda quanto para o Yoga, um dos nossos problemas é justamente não ter uma rotina regrada, né? A gente acorda cada hora, cada dia num horário diferente, come cada dia num horário diferente, né? E tudo isso é como você colocou, né? Tudo isso parece liberdade, tudo isso parece muito bom. Porém, tanto para o yoga quanto para o Ayurveda, desde que não seja como é que eu posso colocar? Né? Desde que não seja uma tortura mental, Você usou a palavra aprisionamento também, né? Foi desde que não seja um aprisionamento. aprisionamento, né? Toda essa rotina, ela é muito saudável, né? Ela é muito boa. A gente precisa, né? A gente precisa desse tipo de coisa, a gente precisa
dessa rotina, né? Fazer... Porque, assim, o corpo e o cérebro, eles registram, né, essa rotina. Então, assim, quando eu acordo sempre no mesmo horário, quando eu tomo café no mesmo horário, quando eu almoço no mesmo horário, quando eu janto no mesmo horário e quando eu durmo no mesmo horário. Meu cérebro entende isso. E ele prepara meu corpo para isso. Então, assim, se todo dia eu tomo meu café da manhã às 7 da manhã, meu cérebro prepara meu corpo para comer alguma coisa às 7 da manhã. É isso mesmo. Agora, um dia eu como às 7, outro dia eu como às 9, outro dia eu como às 6, outro dia eu como às 10. A mente não prepara e aí você gasta mais energia, né, professor? É, Então, essa busca por essa vitalidade, essa mente tranquila, já fica comprometida, né? com certeza, né? Com certeza. Então, se cada hora eu faço uma coisa ou a mesma coisa em horários diferentes, meu cérebro nunca entende. Ué, mas é agora? Não tinha que ter sido há meia hora atrás? Pô, mas não tinha que ser uma hora lá na frente? Cara, decide, né? Que hora que você vai tomar café da manhã? Que hora que você vai almoçar? Que hora que você vai jantar? Que hora que você vai dormir, né? A gente fala muito de rituais, né, professor? E a gente não encara a nossa vida e a nossa rotina com esse cuidado do ritual, né? É, porque é um ritual, né? É um ritual. Então, ir dormir é um ritual. Eu tenho que me preparar para isso. Acordar é um ritual. Eu tenho que me preparar para isso. Tomar café é um ritual. Eu tenho que me preparar para isso. Almoçar, jantar e assim por diante. É um ritual. E a gente nota como eu estava vendo uma saindo do mundo corporativo e agora lutando para desacelerar, né? Que é, acho que é um grande mal do atual momento. A gente fica tentando desacelerar e esse conhecimento e colocar em prática essa visão de ritual para tudo que você vai fazer já vai te desacelerar, né? Sim. Bom, primeiro que a gente nunca deveria ter acelerado, mas tudo bem. Mas olha, complicado, É, complicada a coisa, viu? Eu vamos, lembro quando vamos, eu vamos comecei a combinar que fazer. primeiro a gente nem deveria ter acelerado, mas se acelerou, né, esses rituais eles ajudam a desacelerar. Então, assim, quando você vai, né, fazer uma vivência num ashram, basicamente o que você vai fazer é isso, né? É entender a importância dessas transições, né? É entender a importância dessas rotinas e aos poucos, né? Tentar incorporar no seu dia a dia.
o que você experienciou e percebeu que faz bem, né? Ajuda. Você volta diferente, né? Você volta Volta, bem diferente pela experiência, volta. bem diferente mesmo. Né? Porque o objetivo é esse, né? Tudo bem que são poucos dias, mas poucos dias para você perceber que esses poucos dias já fazem uma grande mudança, né? Já fazem uma grande diferença. E entender que, assim, talvez você não consiga incorporar isso sem, sabe? Ah, ok, cheguei em casa no domingo à noite e da segunda de manhã. Já Não, volto. Aham. mas assim, sabe? Não consegui na segunda, mas assim, na terça já foi um pouco melhor, na quarta, e vai aos poucos, né? Colocando tudo isso dentro da sua realidade, né? E também vai assimilando todo o conteúdo aprendido durante a vivência em Ashra, né? Porque além da gente estar falando aí de apresentar uma rotina que talvez você nunca tenha praticado, né? Só imaginado se seria possível ou não, né? Você tem todo esse conhecimento, né? Todo esse estudo que vai ser feito. Porque eu ia até comentar isso. As pessoas me perguntam muitas coisas, professor. Aí, Imagina. ai meu Deus. Mas assim, como a gente né? As pessoas conhecem a gente de dentro de uma sala de aula de Hatha Yoga, e quando você fala de yoga, todo mundo só imediatamente pensa no asana. Né? Eu lembro até, professor, quando eu era novinha, pequenininha, lá em Barbacena, que eu quis montar um retiro contigo. E aí, gente, eu montei o programa. No que eu montei o programa, tinha aula de asana, aula de asana, aula de asana. O professor Osdir olhou assim e falou: Você quer matar as pessoas? Né? Eu, com a minha visão fitness de ser, porque a gente tem que ainda liberar essa versão fitness de ser. E Pois aí o é. professor corrigiu a nossa programação, graças. Ai, professor, acho que você está travando, travou aqui. Não sei se você falou alguma coisa. Não, não falei, só dei risada internamente. Porque o ponto é esse, né? Assim, toda essa parte de asana e tudo mais, elas têm a sua importância, né? Mas tem outras coisas, né, que também têm a sua importância e, e, e o estudo é uma delas, né? A gente precisa ter o conhecimento de toda essa parte, vamos dizer, mais teórica, né? Até para entender o que a nossa parte prática está fazendo, né? Exatamente, né? Porque como a gente associa sempre o yoga a esse bem-estar físico que a gente sente, essa energização, né? Todo mundo que acaba saindo de uma aula de prática de yoga sempre sai mais ativo, mais ativamente calmo, calmamente ativo. Acho que é Yogananda que dizia isso, né? Uma Exato. mente ativamente calma, calmamente ativa. As pessoas vão mergulhando nesse estudo e vão é, aprendendo mais, né? Acho que eu perdi o que eu estava falando. Você entrou, eu perdi o que você estava falando. Me perdi aqui na conversa, professor, perdão. Sem problema. Ele está travando aqui para mim, minha filha entrou, me deu uma confusão mental aqui agora. Mas o ponto é esse, né? Ser ativamente calmo e calmamente ativo, né? E assim, a prática ela é importante, mas o estudo, o entendimento
fazem parte de tudo isso, né? Era isso que eu estava falando, né? Das pessoas pensam muito só nesse bem-estar, né? E o impacto que o estudo da teoria gera nos seus conceitos, nos seus valores, na forma como você conduz a sua vida, muda muito mais, inclusive, né? Né? A parte física, lógico, ela é super importante, mas assim, se você não tiver essa a parte do estudo, né, que complementa a parte física, aí você pode fazer qualquer coisa, né? Pode fazer pilates, pode fazer alongamento, pode fazer academia, pode fazer o que você quiser, né? Agora, nenhuma dessas coisas vai te dar esse complemento, né, que o estudo te dá. Então, vai ficar uma coisa muito mais voltada só para a saúde, né, só para o bem-estar físico, mas a própria Organização Mundial de Saúde diz que saúde é bem-estar físico, mental, emocional e espiritual, né? Então, se você só tem o bem-estar físico, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, você não é uma pessoa saudável. Tá faltando coisa aí, tá Tá faltando coisa faltando aí. coisa aí, com certeza. E falando de estudo, professor, a gente tem um texto, né, que a gente vai acompanhar de Vedanta. É, Sim, você pode dar assim um breve resuminho do que é esse estudo, né? Por que esse texto? porque assim, dentro da tradição, você tem vários tipos de textos a serem estudados. Alguns são muito longos, Muito longos. muito longos. Alguns são muito complexos. E não que esse texto ele não seja as duas coisas, mas ele tem uma característica, que é a característica de ser um texto muito profundo e muito conciso ao mesmo tempo. Uau! Então a gente vai, como é que eu posso? Nós vamos nos aventurar, Ixi, né? Nesses poucos dias de retiro, a estudar exatamente esse texto, que uma vez entendido, entendeu nada tudo. mais precisa ser entendido. Só isso. Só isso. Não vai dar nenhum spoilerzinho pra gente, professor? Que a gente vai querer entender o quê? A única Aquela coisa que que. a gente precisa querer entender nessa vida, quem nós verdadeiramente somos e quem nós temporariamente estamos. Só isso. Uma E esse. vez entendido e realizado isso, acabou todo o problema. E aí, se eu não entendi nesse texto, né? Só para eu explicar para as pessoas. Se eu não entendi nesse texto,
aí eu posso ir para outro texto para tentar entender. Aí, se eu não entendi nesse primeiro, nesse segundo, eu vou para outro texto para ver se eu entendo, é isso? O Mas processo é esse. o objetivo é sempre buscar um texto que nos leve a entender cada vez melhor essa questão. Porque é só isso, né? É, só isso. A gente está aqui só para isso. Então, por que que existem vários textos? Porque todos eles falam a mesma coisa. Existe uma verdade absoluta, que é quem você é, e existe uma realidade relativa, que é quem você está. O objetivo da prática e do estudo é justamente realizar a diferença entre a realidade absoluta e a realidade relativa. O que Então, você é, vamos você. supor, eu viro para você e digo, Dedé, você é uma péssima professora de yoga. Todo dia você diz isso para mim. Né? Ah, Qual é a verdade absoluta? Qual é a realidade relativa? A realidade absoluta é você como ser humano e a verdade relativa é você como professora, certo? certo. Se você entende a realidade absoluta, a realidade relativa não te abala. Não te abala, né? Você não Por vai. quê? Porque a realidade absoluta independe da realidade relativa. Aí eu viro para você e falo assim, Dedé, você é a melhor professora de yoga que eu já vi na minha vida. Da mesma forma, Da a mesma forma. realidade absoluta não pode ser alterada pela realidade relativa, ok? Então, o ser humano, Andréia, que vive o papel de professora, que vive o papel de filha, que vive o papel de mãe, que vive o papel de amiga, não pode ser maculado por esses papéis. Porque ela independe desses papéis. Ok? Ok. Quando eu estudo, eu entendo que, primeiro, eu sou o ser humano que existe apesar dos papéis que eu represento. Então, eu, como professor, como marido, como filho, como amigo, sou uma coisa. Ok? Então, assim, o ser humano não pode ser maculado pelos papéis que eu represento. Primeiro passo. Segundo passo, eu sou a consciência que empresta vida para o ser humano que empresta vida para os papéis. Então, nem o ser humano pode macular a consciência pura que empresta vida para o ser humano e empresta vida para os papéis. É isso que a gente aprende nos estudos. É isso que o texto ensina. Os
textos Eu acho ensinam. que a gente precisa ouvir vários textos, né, professor? Os cabeça dura precisam ouvir várias vezes, vários textos, com várias analogias, várias abordagens. Tem que ouvir isso toda semana, todo dia, porque a gente vira e mexe, se esquece de tudo isso e sofre a pressão, né, interna eu vi esse termo recentemente, ser nota 10 em tudo, em todos os papéis, né? E aí, o meu papel mãe, que teve hoje nota 5, vai interferir no meu papel filha, né? Que poderia ser 10, mas ele já se diminui, porque naquele papel ali eu já não fui 100%. Então, esse estudo, assim, a gente falando, parece complexo, porque o racional quer entender e tal, mas de forma muito prática, a gente realmente, o tempo todo, precisa entender que o que a gente vive como papel não é o que você é de verdade, né? E a gente Não. cola isso, professora, a gente cola, sabe? A gente cola de ficar triste, magoado, né? Porque não foi aceito, ou porque não respondeu direito, ou porque não deu um show, não acertou o tempo todo. Pois é. Precisamos desse texto, professor, muito. Mais ácharas, mais vivência em ácharas, por favor, professor. Muito mais, muito mais, muito mais. Muito mais, muito mais. Legal. Muito bom. Então, em 3 dias, basicamente, a gente vai ficar orbitando sobre esse tipo de assunto, né? Mesmo através da prática de asanas, se separar para perceber também, isso Sim, sim, entra, sim, sim. né? Deveria Né? entrar, né? Sim. E até assim, né? O processo de alertar as pessoas para aos poucos irem incorporando essa vivência no dia a dia, né? É uma prática de respiratório, né? Uma prática de silenciamento, meditação, antes de mais nada, antes de Sim, ir se doar para o mundo, primeiro restabelecer-se, né? Se acalmar, porque eu vejo muito isso, né? A gente, por exemplo, as práticas à noite, a gente pega o resto que sobrou da pessoa e tenta reestruturar. E o ideal seria que a gente tivesse essa conduta invertida, né? Primeiro, eu me restauro, não me restauro, né? Eu vou abastecido de mim mesmo, calmo e tranquilo, e aí eu sigo a minha rotina mundana, vamos chamar assim. pois é. Porque assim, primeiro de tudo, ou eu coloco tudo e todos mais importante do que eu, ou eu me coloco mais importante do que tudo e todos. 8 ou 80. Se eu coloco tudo e todos mais importante do que eu, o que é que eu estou dando para tudo e todos? O pior de mim. Pior de mim. Agora, se eu dou para mim aquilo que eu preciso, o que é que eu dou para tudo e todos? Eu dou o melhor de mim. O problema é que a gente nasceu dentro de uma cultura que olhar para si mesmo é visto como egoísmo. É. E aí eu não olho para mim. Consequentemente, eu não dou para mim aquilo que eu necessito.
e não dando para mim aquilo que eu necessito, eu só consigo dar para os outros o pior de mim. Simples, né? Chateei agora. Porque a gente está recebendo o pior de todo mundo o tempo todo. A gente está recebendo o pior de todo mundo o tempo todo e dando o E pior de dando o nós pior para todo mundo o para tempo todo todo. mundo. Olha que bacana, né? Olha que bacana. E ainda fica todo mundo buscando a felicidade. Ei, Laia, a danada da felicidade. Pois é, percebe? Então, assim, não tem como esse mecanismo dar certo, né? Essa equação não vai funcionar. Então, eu tenho que olhar para mim, dar para mim aquilo que eu preciso, para que uma vez eu nutrido, possa nutrir os outros. Um ser desnutrido não pode nutrir ninguém. Mas da forma que a gente foi condicionado e criado, nutrir a si mesmo é egoísmo. Não é, não. Quando, na verdade, nutrir a si mesmo é altruísmo, não é egoísmo. Egoísmo é você dar para os outros o pior de você. Somos um bando de egoístas, pessoal. Né? Mas a gente é assim porque a gente não sabe, né? Uma vez que você sabe, aí já é outra história, né? Exato. Outro dia me perguntaram o seguinte: mas por que você acorda às 3:30 da manhã? Aí eu respondi assim, professor: para não fazer nada. Exato. Olha só que maravilha. Como assim não fazer nada? Eu falei, para eu não fazer nada, ninguém me chama, entendeu? Eu fico em silêncio. Quer dizer, né, gente, não é bem assim. Eu tenho uma prática pela manhã, mas não adianta querer explicar como é a prática. É mais fácil você falar, eu acordo para não fazer nada. Você não gosta de não fazer nada? Então, dormindo, não dá para eu não fazer nada, porque eu não vou aproveitar. Então, eu levanto cedo para não fazer nada. Até porque você já está dormindo, está fazendo alguma coisa. Melhor não fazer nada. Então, eu quero levantar e não fazer nada. Eu quero ir pro nada. Então a gente senta e faz cria para tentar chegar nesse nada aí, né? Shunya. Shunya é o vazio, Uhum. né? A gente deve ser Shunya. Existe um ditado que diz: estar vazio de si mesmo é estar pleno de Deus. E ó, para ficar vazio de si mesmo, ó, é muitas 3:30 da manhã, muitas e muitas e muitos ashras, muitas lives, muitas aulas, né? E aí esse convite especial para todo mundo, ó, viver sem ashram. Você vai acordar e vai fazer uma aula. Depois você vai tomar um café da manhã e vai voltar e vai fazer outra aula. E aí depois você come uma comida maravilhosa, num ambiente maravilhoso, com pessoas que estão na mesma energia que a sua, de querer, né, estudar, se autoestudar, se conhecer, e depois você vai e faz outra aula. E aí você janta e depois você faz outra aula. E acabou, né? E acabou. Simples assim. É E aí simples. vai dormir, no outro dia, Aula. aula. E acorda e mais aula. E aí café da manhã e mais aula. E aí almoço e mais aula. E aí jantar e mais aula. Aula, é isso. E assim que vai. Somos professores, o que que a gente vai fazer?
Da aula. Somos Aula, estudantes. O que que a gente vai fazer? Aula. É isso. aula. Muito bom, eu não vejo a hora, na verdade, né? E a gente também vai ter o canto de Durga, né? A gente vai praticar o canto de Durga, né? Algumas pessoas vão conhecer o que é Durga, né? Quem já conhece superficialmente vai poder se aprofundar perguntando para o professor sobre Durga, né? E depois a gente vai recitar, é isso, né, professor? Sim, tem canto de Durga, tem Yoga Nidra, tem Surya Namaskar com mantra, tem várias coisas boas, Várias aulas. várias aulas, sem dúvida. Oh, muito bom. Muito bem, professor. Eu acho, ó, esse pessoal aqui, agradecer a presença. O Alê está por aí, Rio de Janeiro na área. O Stani, Mari. Quem mais que eu vi aqui? Alê, Midori, Alexandra. Opa. Renan, muito obrigado, Cláudio. Cadê? Teve gente que perguntou aqui que quer já a nossa agenda. Ó, não esquece, o mês de agosto só tem o professor Osnir aqui na nossa agenda. Que a gente precisa fazer ele trabalhar, né? Se ele ficar dando aula. Já ouviu isso? Pois Você, é, você, você trabalha também ou você só dá aula, só professor? dou aula, não trabalho não. Né? E aí a gente aqui já está aproveitando e fazendo ele trabalhar bastante, quer dizer, dá bastante aula, né? Repetindo aí para vocês. A gente tem o workshop de pranayama com o professor Osnir. A gente vai ter iniciação em Kriya Yoga. Tem uma palestra gratuita, aberta, que acontece pelo Zoom. Então você tem que entrar em contato aqui com a gente para poder participar dessa palestra. Quem já é Criaban, assista a palestra de novo, né? Para você relembrar de todos os conceitos. E aí depois a gente tem a nossa vivência em Ashram, né? Pai Osnir Kusinota. Eu vou estar lá também, tá? Eu vou estar lá também. Nada é perfeito, né? Ah, é sim, a minha presença vai tornar aquilo muito melhor. Vocês podem ter certeza. Vai ficar muito melhor porque eu vou estar lá, tá bom? Ai, ai. Olha, o pessoal não interagiu com a gente, mas tudo bem. A gente estava falando da vivência em Ashram, né? A gente fizemos nosso jabá, mas falamos bastante coisa séria por aqui, né? E fica o convite para você vir participar aqui com a gente na nossa vivência em Ashram, lá na aldeia do Ólon, em São José dos Campos, dia 29, 30 e 31. São José dos Campos, não. Perdão, Campos do Jordão, na aldeia do Ólon, né? 29, 30 e 31 de agosto. Certo? A pessoa não sabe nem onde está, nem para onde vai, né? Eu quero ir para o vazio, meu amor. Quando eu chegar lá, tô nem aí para onde eu vou, de onde eu tô. Pois é, Shunya, 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 Om Koto Pronkovo. Xúnia, isso, eu quero Xúnia. Muito bom, professor. Muito obrigada mais uma Imagina. vez, né, por essa aula de novo, porque sempre é uma aula aí aberta, ao vivo e a cores. Quem sabe faz ao vivo, não inventa, né? E o professor sabe, ou se sabe. Obrigado para todo mundo que veio. Não se esqueça, semana que vem eu tenho uma live. E também deixa registrado aí, primeiro final de semana, primeira sexta-feira do mês, live com o professor Osnir, sempre, tá bom? Professor, a live é sua para você se despedir do pessoal. Tá bom. Om Sahana
bhavatu sahano bhunaktu sahaviryam karavavahe tejasvinavaditamastu ma vidvishavahe. Om Shanti 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 Om. Namaste. Namastê. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.